Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Quaquá, na última semana, o ex-senador Suplicy fez um artigo no jornal o Globo em que ele tecia elogios ao programa de renda mínima da Prefeitura de Maricá. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona e que tipo de avanço você projeta para esse programa para os próximos anos. Nós instituímos em Maricá a primeira moeda social, hoje eletrônica do Brasil. A primeira moeda social eletrônica do Brasil. Você tem uma ideia? Todos os bancos comunitários do Brasil, todos do Brasil, movimentam R$600 mil por mês. Maricá movimenta com a Mumbuca, nossa moeda social, R$1.300.000 por mês, que é repasse direto de renda para as famílias mais pobres e, ao mesmo tempo, é indutor econômico para a economia local. O dinheiro fica só na economia local, no cartãozinho. Eu estava vendo com o meu secretário de Fazenda essa semana, nós tivemos um incremento de ICMS. Todo o Estado houve queda nessa crise. Apesar da crise, você registra alguns incrementos de indicadores de impostos que mostram que a economia de Maricá está efervescente e não em crise, como os demais municípios do Estado. Investimento no mercado interno. O segredo da economia é dinheiro no bolso do povo. O povo pega o dinheiro, gasta no mercadinho e a economia anda. Então, em Maricá, a gente transfere hoje R$1.300.000 por mês para 14 mil famílias, quase 50 mil pessoas. Sim, mas você está com ideias audaciosas em relação a esse projeto, ou seja, não vai ficar nos R$85 por família. Na verdade, o seu objetivo, me parece, pelo que eu soube, é aumentar isso, crescer, chegar a um patamar muito maior. Explica para a gente. O objetivo nosso é criar, e já criamos, hoje está criado em Maricá. Maricá é o primeiro município do Brasil a criar a renda básica de cidadania. Qualquer cidadão, filho de pobre ou de rico, se você for morador de Maricá há 2 anos, você pode ir na prefeitura e retirar seu cartão, você tem direito a 10 mumbucas, ou seja, R$10, 10 mumbucas que gasta na economia local por mês. Mas se o cidadão não precisa, Quaquá, que sentido faz dar dinheiro público ao cidadão que não tem necessidade desse dinheiro? Por exemplo, vai um empresário, dono das empresas de ônibus de Maricá, vamos pegar esse exemplo. Ele vai pegar R$10 por mês da Prefeitura de Maricá, ou seja, já não tem critério? Mesmo eu não gostando do dono da empresa de ônibus, ele é cidadão de Maricá e tem direito a ganhar os R$10. É um princípio ético. Ele tem um efeito prático, mas é um princípio ético. Nós estamos discutindo, levantando essa discussão, e o senador Suplicy é a principal figura no Brasil e no mundo, nós precisamos reconstruir o ideário socialista no Brasil e no mundo. E o ideário de que todos têm que ter igualdade mínima. Você diz, mas vai dar, eu quero chegar a R$200. Eu não consigo no meu governo, mas no próximo governo, que esperamos seja de continuidade... Você agora vai distribuir R$10 por morador? Eu vou distribuir 10, eu quero chegar a 200. Quero que daqui a 3, 4, 5 anos chegue a 200 Vamos dar um exemplo prático aqui. Uma família que recebe a moeda Mumbuca, recebe R$85, ou recebe esse programa de renda mínima restrito à moeda Mumbuca, recebe R$85. Se ela tiver mais 4 integrantes na família, vai receber 85 mais 40, é isso? Mais 40. Esses dias eu estava no Minha Casa Minha Vida, no condomínio Carlos Marighella, que é o nosso condomínio, e uma senhora me falou, Quaquá... E foi inaugurado pela presidente Dilma. Foi inaugurado pela presidenta Dilma. E agora tem uma série de políticas sociais lá. Agora no Natal nós botamos o Papai Noel, distribuímos presentes para a criançada. Uma senhora me falou assim, Quaquá, esse negócio dos R$10, eu tenho 7 filhos. Então ela vai receber 70 mais 85. Mais 80. Porque é ela e mais 7 filhos. Uma senhora absolutamente pobre. Para a gente, para você, para mim, pode não fazer grande diferença R$10. Ou R$70 ou R$80. Mas para ela, que já recebe 85 de Mumbuca, ganhar mais R$80 significa R$165, praticamente dobrar essa renda mínima. Aí as pessoas falam, a classe média brasileira adora, por exemplo, eu tenho um programa lá, que é o programa do
universitário, o cartão universitário. Hoje eu entreguei 400. Hoje, aliás, hoje, eu entreguei na quarta-feira 400. 2.500 pessoas, jovens, uma parte delas de classe média, recebem R$ 280 por mês para poder estudar em Niterói, no Rio, em São Gonçalo. A classe média não reclama. Eu gasto R$ 1,5 milhão com isso, todo mês. Mas a classe média reclama que eu faça repasse de R$ 1,3 milhão para os pobres. Então, a gente... Você não teme ser objeto de crítica ao repassar mais R$ 10 a todo mundo? Ou seja, certamente muitas pessoas poderão ir lá à prefeitura, pegar esse cartão e não precisam desses R$ 10. Primeiro, assim, esse dinheiro vai para a economia local. O cartãozinho, ele ativa a economia local. Se todo cidadão de Maricá pegar as 10 mombucas, são R$ 1,5 milhão que todo mês agrega são a 150 economia. mil moradores, então R$ 1,5 milhão. Vezes 10 dá R$ 1,5 milhão que agrega a economia local. Depois, é um princípio ético. O Estado, o governo, precisa garantir renda básica para todos. Se a gente chegar daqui a 4, 5 anos a R$ 200 por habitante, primeiro nós vamos ter 30 milhões na economia local. Não vai faltar mais emprego, a cidade vai ter um desenvolvimento econômico brutal. Nós vamos ter 30 milhões sendo gastos por mês na economia local. 360 milhões ano, ativando a economia local. Depois, nós vamos ter famílias, por exemplo, essa senhora que tem ela e mais 7 filhos, ela vai passar a ganhar R$ 1.600 por mês. Agora, o que fazer, o que o poder público, Maricá, está fazendo e pode fazer para que as famílias não se acomodem em cima desse dinheiro que estão recebendo, que possam multiplicar os dividendos que estão recebendo e, dali para frente, talvez até nem precisar mais? Olha só, eu acho que, primeiro que o meu princípio é o seguinte, não é uma questão de precisar ou deixar de precisar. É que a sociedade deve garantir uma renda mínima para todos, seja rico ou pobre. Não é precisar ou não precisar. Essa é a minha diferença em relação ao Bolsa Família. Não é questão de precisar ou deixar de precisar. Todos têm direito a uma renda básica. Se a sociedade pode fazer isso, se as forças produtivas do país permitem que distribua a riqueza, vamos distribuir. Então, esse é um princípio. A pergunta que se impõe é o seguinte, o cofre público, o erário público, vai conseguir fazer frente a esse gasto, Claro. a chegar a R$ 200 por pessoa? É mais barato dar R$ 200 para o povo do que subsidiar a empresa de ônibus. É porque no Brasil é bacana dar dinheiro para empresário e é chato dar dinheiro para pobre. É demodê dar dinheiro para pobre, mas é muito legal dar dinheiro para rico. Ninguém reclama quando o BNDES bota R$ 1 bilhão para uma empresa fazer alguma ação empresarial, mas reclama quando bota R$ 1 bilhão para os pobres. Esse é o problema do Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o prefeito de Maricá e também presidente regional do PT, o Washington Quaquá. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e também presidente regional do PT. Prefeito, o senhor recebeu em Maricá uma delegação de empresários, representantes do governo russo. O senhor vai também fazer uma visita à Rússia nos próximos dias. Ou seja, o senhor está em discussão, debatendo, discutindo projetos na área de tecnologia para implantar em Maricá, investimentos russos em Maricá. Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente que tipo de investimento é esse, eles vão se dar em quanto tempo, eles vão favorecer que segmento da economia de Maricá? Olha, a gente, Ricardo, tem uma política internacional ativa. O município de Maricá tem uma política de captação de investimento internacional muito ativa. Não é à toa que a nossa economia está crescendo. Enquanto tem crise no Brasil inteiro, nossa economia está crescendo. Então, a gente tem uma política ativa de captação de investimentos estrangeiros. Na China, na Itália, na França. Nós vamos agora expor na Feira de Cannes, na França, o projeto da Orla de Itaipuaçu. Nós vamos fazer um projeto de remodelação da Orla inteira de Itaipuaçu, com VLT, um canal navegável. Nós vamos apresentar à sociedade de Maricá agora e vamos levar para a Feira de Cannes para buscar investimentos estrangeiros para lá. E nós recebemos, na sexta-feira agora, uma delegação russa, de empresas russas. Algumas estatais, algumas privadas, e eles, no acordo, no convênio que a Dilma assinou com o BRICS, eles têm, inclusive, facilidades de investimento aqui, para além da lei brasileira, em acordos bilaterais. Então, nós estamos negociando com o pessoal da área de aviação, de aeronáutica, da indústria aeronáutica, negociando com a área de microchip. Nós temos toda uma política de pós-petróleo em Maricá. Pois é isso que eu queria dizer. Quer dizer, isso seria já uma visão pós-petróleo, ou seja, então está preparando a cidade para uma outra época, um outro momento em que o petróleo
não vai ser mais decisivo na economia da cidade? Você sabe que Maricá é minha vida, né? As pessoas perguntam, você vai fazer o que depois e tal? Maricá é minha vida. O projeto de Maricá, quando eu tinha 16 anos, resolvi ser prefeito de Maricá. Era um moleque pobre que morava na favela, lá em Maricá, na beira do rio, o rio Mumbuca, por isso o nome da moeda. E eu disse, eu quero ser prefeito dessa cidade para mudar a história de Maricá. Então, Maricá é um caso, como dizia o Jorge, Jorge em Niterói, é um caso de amor. Eu, embora vá sair da prefeitura, eu continuarei aconselhando, participando, desenvolvendo. Nós estamos montando uma universidade agora, uma Universidade Internacional de Invenções Democráticas, Darcy Ribeiro, para que a gente possa desenvolver inteligência. Essa universidade, quer dizer, vai ser mais uma universidade ou vai ser uma universidade com características absolutamente inéditas e peculiares? Vai ser a universidade brasileira. Não porque ela será a maior, mas ela será a mais focada. É isso, nós estamos construindo uma economia pós-petróleo em Maricá. É o resort dos espanhóis com alto turismo. É a universidade produzindo, por exemplo, curso de game e cinema de animação. Por exemplo, curso não de economia, né, para poder gerar mais dinheiro no bolso do rico, mas da economia solidária, a economia dos pobres, a economia do povo. Qual o orçamento de Maricá, qual é? Ele vai bater esse ano em torno, eu acho que nós realizamos de fato em torno de 700, 750 milhões esse ano. Dá para tirar 60, 70, 80 milhões. A Universidade do Norte Fluminense, ela tem um orçamento ali de 80, 90 milhões, ou seja, você vai ter que dispor de 60, 70 milhões para manter uma universidade. Quer dizer, dá para recortar esse orçamento que você tem e garantir o funcionamento em excelência de uma universidade? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um porto sendo construído em Maricá. Esse porto vai ser construído, eu vou pegar 12% do ISS do porto e ponho para o orçamento da universidade. Eu pego 12% do orçamento do resort dos espanhóis e ponho para financiar a universidade. O que acontece? Eu estou criando a escola de tempo integral. Você vai vincular alguns investimentos à universidade. Porque a universidade é indutora de desenvolvimento. Essa é a economia pós-petróleo, é a economia da inteligência. Eu quero pegar o garoto pobre, negro, da favela, do condomínio Minha Casa Minha Vida, colocar ele numa escola de tempo integral, no CPT, nos campos de educação pública transformadora. E quero que esse menino vá para a Escola Técnica Federal, que nós estamos construindo, e depois ele vá para a universidade. Fazer, por exemplo, um curso de engenharia de aviação, um curso de microeletrônica para fazer microchip, condutores de alta capacidade. Ou seja, o velho Darcy Ribeiro dizia isso, nós somos a nova Roma, nós somos o novo império do mundo, o império tropical. Né? Então, nós temos que desenvolver as nossas potencialidades, os nossos fármacos e remédios com as plantas nativas, desenvolver alimentação saudável com agroecologia, são cursos que nós vamos fazer na nossa universidade, a UNIDAR, Universidade Internacional de Invenções Democráticas Darcy Ribeiro. Quando que é a ideia da Universidade Darcy Ribeiro começar a receber seus alunos? Quando que começam os cursos? Segundo semestre, nós vamos fazer um curso de especialização para todos os professores da rede municipal de ensino, para treinar os professores para essa nova economia, para essa nova sociedade, para essa nova escola de tempo integral. Então, nós vamos pegar todos os nossos professores e vamos fazer um curso de especialização, atrelado ao novo plano de cargos e salários que nós vamos construir. Nós já demos no passado, vamos fazer um novo na perspectiva do tempo integral. Então, a primeira tarefa da universidade é qualificar o nosso professor da rede municipal. Depois eu vou montar um curso de economia solidária, de agroecologia, um curso de cinema e game de animação, enfim. Nessa economia criativa, nessa nova economia pós-capitalista, né, essa nova economia criativa é o centro da ideia da universidade, da Unidar, e é o centro da nova economia que nós estamos construindo em Maricá, uma economia pós-petróleo, pós-fordista, pós-capitalista, uma economia que seja uma economia para todos, para o povo e não só para malandragem botar dinheiro no bolso. Só para a gente atualizar, como é que está o serviço de transporte coletivo, a tarifa zero de Maricá? Os vermelhinhos estão funcionando? Há expectativa de ampliação das linhas? Como é que está se dando essa prestação de serviço, que também é revolucionária, já que a tarifa é zero, você tem ônibus de excelência e não cobra nada por isso? Duas coisas. Enquanto aumentaram passagem por aí, em todo canto, Maricá não aumentou passagem, não dei aumento para as empresas privadas. Porque está caro demais, a passagem é cara demais e eles têm lucros absurdos. E querem todo ano ter mais lucro, às custas de um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então, não dê aumento. Mais que isso, você já viu Câmara de Vereadores devolver dinheiro para a Prefeitura? A Câmara de Maricá me devolveu 2 milhões e 200 em dezembro. Com esse dinheiro, eu comprei mais 10 vermelhinhos, ônibus vermelhinhos, com ar-condicionado, com elevador para cadeirante, comprei mais 10.
E esses micros, eles agora vão ser colocados nas linhas gratuitas da cidade. Eu, em março, vou dar uma grande surpresa para a população. Empresas muito ruins ali, uma das duas é Em março muito... agora, daqui em a 2 março, meses. vocês terão uma surpresa. Eu vou ampliar os vermelhinhos agora. E a concessão da Amparo, que é a principal empresa lá da cidade, a concessão da Amparo termina daqui a 4 anos. Então, o meu sucessor e a cidade vai se deparar com isso. Nós, o nosso grupo, não vai renovar a concessão da Amparo. Vai ser tudo público e gratuito. Quacá, não resiste. Que surpresa é essa daqui a 2 meses, em março, que você vai anunciar para os moradores? É porque assim, Não pode antecipar para a gente aqui. nós, sabe aquele Pac-Man, aquele desenho que a gente tinha, que a gente que é mais velho, agora é tudo 3D, Sei, mas sei. O jogo era que ele ia comendo, Ia né? comendo, Então nós isso. estamos indo comendo as empresas privadas e transformando tudo em público. Eu vou botar metade da cidade com ônibus público Em março? em março. Vou assumir uma das concessões que não prestam, não atendem ao povo, os ônibus velhos caídos aos pedaços, Qual é a concessão? a da Costa Leste. Assume ela em Vou março? tomar a concessão da Costa Leste em março. Então tá aqui o furo de reportagem. Pô, Tomo em caralho. março, vou botar ônibus gratuito em todas as linhas da Costa Leste. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder com o prefeito de Maricá e presidente regional do PT, o Washington Quaquá. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do PT, o Washington Quaquá, e também prefeito de Maricá, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Quaquá, vamos falar um pouco de política nacional. A presidente Dilma está começando 2016 com o novo ministro da Fazenda, logo, obviamente, a substituição do Joaquim Levy. Essa mudança do Ministério da Fazenda trouxe a expectativa, trouxe a especulação de que ela daria uma guinada à esquerda para atender exclusivamente ao partido e tal. Muito bem. Numa entrevista que ela deu essa semana, ela não me parece que vai fazer exatamente isso. Ela, ao contrário, anunciou temas espinhosos, por exemplo, disse que vai fazer a reforma da Previdência, o que insatisfaz, o que traz insatisfação na sua própria base. Os sindicatos estão apreensivos em relação a essa tal reforma da Previdência. Também ela reafirmou os princípios da necessidade de fazer um ajuste fiscal, ou seja, isso também, de certa maneira, contraria um pouco a direção do próprio PT, que tem pedido uma política de desenvolvimento mais clara, mais agressiva, com redução dos juros. Ou seja, me parece que há uma divisão entre governo e partido e essa divisão está se acentuando nos últimos dias, seja pela declaração do presidente Rui Falcão, seja também por algumas declarações do próprio ex-presidente Lula, que pede também uma política que garanta a retomada do crescimento a curto prazo. Como é que você está vendo essa divisão entre governo e PT? Acho que o Lula sempre tem razão quando diz que o problema da economia é botar dinheiro no bolso do povo. Resolve a economia é botar dinheiro no bolso do povo. O povo vai consumir, vai construir uma vida melhor, vai estar mais feliz e vai estar girando a economia. A Dilma tomou a medida certa, que foi o aumento do salário mínimo para 880. Isso vai injetar uma grana boa na economia, vai fazer a economia andar. Ela tem algo em torno de 100 bilhões no Fundo Soberano e tem reservas na ordem de 450 milhões de dólares. Então ela tem dinheiro sobrando para colocar na economia. Essa é uma discussão, inclusive, que traz arrepio aos mais ortodoxos, usar o dinheiro das reservas para fomentar a economia. E é o que o Maduro fez na Venezuela, o que Cristina Kirchner fez também na Argentina. Você acha que esse é o caminho? É o que Franco Delano Roosevelt fez nos Estados Unidos e tirou os Estados Unidos do crash de 29. É o que os ingleses fizeram na reconstrução depois da guerra. É o que os alemães fizeram agora na unificação. Isso não é socialismo, isso não é política de esquerda. Isso é keynesianismo, é política keynesiana. Os que ficam apreensivos, os economistas que ficam apreensivos diante dessa possibilidade, dizem que as reservas são importantes diante de um ataque especulativo da moeda brasileira e o Brasil fica sem ter como reagir se usar as reservas para fomentar a economia. No geral, esses economistas são financiados pelos bancos, funcionários dos bancos. O Armínio Fraga, que é funcionário de banco, o próprio Levy, que era funcionário de banco. Por que eles não querem as reservas sendo colocadas no bolso do povo? Eles querem que as reservas sejam colocadas através de juros no bolso dos banqueiros. Em vez de colocar bilhões no bolso de meia dúzia de banqueiro, o que a Dilma tem que fazer é pegar os bilhões e botar no bolso de milhões de brasileiros. Esse momento de fragilidade política, e ela vive um momento de fragilidade política, já que nós temos um processo de impeachment tramitando no Congresso, seria oportuno
abrir a discussão nesse momento da reforma da Previdência, ou seja, porque isso traz inquietude na própria base que ainda é fiel ao presidente? Eu acho que é um erro. Propor a reforma da Previdência agora é um erro. Ela devia propor, como o PT fez agora, a reforma tributária. Lucro no Brasil não é tributado. O PT está propondo que isente de 3.900 para baixo a cobrança de imposto de renda, porque é imposto de renda, não é imposto de salário. Quem ganha R$3.900 não pode ser taxado. Agora, o cara que ganha mais de 100 mil tem que ser taxado em 40%. Então, essa é a discussão tributária que a Dilma tinha que fazer. Eu não digo que a gente não tenha que discutir a Previdência. É preciso discutir a Previdência, chamar os sindicatos, chamar os trabalhadores, porque a Previdência tem que ser autossustentável. Ela é uma conta que todos nós pactuamos, trabalhadores, para pagar a nossa aposentadoria. Se o nosso tempo de vida ao longo dos anos aumentou, se o brasileiro morria com 50 anos da década de 60 e hoje morre com 90, com 80, é preciso rediscutir Previdência. Mas ela não pode ser a discussão do momento. A discussão do momento é a reforma tributária, a discussão do momento são outras reformas, a reforma agrária, para baratear os alimentos e você parar de comer todo ano 5 quilos de veneno do agronegócio. Então, essas são as reformas que a gente tem que fazer. Essa é a reforma prioritária. Embora, eu diga, a questão da Previdência não pode ser tratada com fundamentalismo. É preciso alterar, né, a formulação da Previdência brasileira. Em 2015, a gente viveu um momento no Congresso Nacional em que o país simplesmente parou por conta de disputas políticas, né? O impeachment da presidenta agora, no fim do ano, tomou um clamor, avançou de uma forma muito grande. Para 2016, o que o senhor projeta que possa vir a acontecer? Será que o país consegue andar, enfim, e sair um pouco dessa disputa Eduardo Cunha, presidenta Dilma, impeachment e jogo de empurra para lá e para cá? Eu acho que a qualidade do Congresso Nacional Brasileiro é trágica nessa legislatura e já vem sendo trágica há muito tempo. E ela não é trágica porque o Eduardo Cunha caiu lá de uma nave espacial. O Eduardo Cunha foi votado, teve muito voto, representante de uma parcela das pessoas no Rio de Janeiro. Muita gente que votou no Eduardo Cunha hoje pede, por exemplo, o impeachment da Dilma. E votou num deputado que a gente conhece, a qualidade do Eduardo Cunha. E votou em vários deputados, às vezes vendendo o seu voto, às vezes trocando o seu voto por alguma coisa, às vezes porque o deputado diz que tem que matar bandido, aí ele acha que isso resolve o problema da violência, e aí ele vota num deputado que é mais bandido do que o bandido que ele quer matar. Então, a qualidade do Congresso brasileiro é fruto de um sistema político torto, onde o empresário financia o político, e depois que o político vai lá, ele não fica devendo ao eleitor que votou nele. Ele fica devendo ao empresário que deu dinheiro para ele comprar o voto do eleitor. Então, o sistema político brasileiro precisa mudar, precisa ter uma reforma política que esse Congresso não fará. A reforma política brasileira só vai acontecer se vier de um amplo movimento social. Ao que me parece, nós não teremos esse amplo movimento social tão cedo. Então, a situação política do Brasil é trágica, é muito difícil. Rafa, como é que você está vendo, trazendo um pouco a questão aqui para limites do Rio de Janeiro, a crise por que passa o nosso Estado? O governo do governador Pezão. Nós temos UPAs parando de funcionar, hospitais fechados, enfim, a situação é uma situação que beira a calamidade. Ou seja, há muito tempo que não se via um Estado numa crise tão aguda como a crise que se mostra presente no atual governo fluminense. Que tipo de consequência isso produz em Maricá e como é que você analisa esse fato? A crise do Estado lá em Maricá já chegou a mais de 1 ano e meio. Eu não recebo repasse da minha UPA, de 400 mil meses que o Estado tem que repassar, há 1 ano e meio. Isso por quê? Porque o ex-secretário de Saúde, Felipe Peixoto, usou a secretaria muito mais para fazer política do que para fazer saúde. E ele tem um subsecretário lá, um tal de Delaroli, que é um ex-policial, que ajuda a não mandar os recursos para a cidade. Esse, boicote político contra nós. Ele é de Maricá, inclusive, esse subsecretário. Um policial envolvido aí com uma quadrilha de agiotagem, aí, recebeu dinheiro de uma quadrilha de agiotas, segundo o Ministério Público e a Justiça Federal. Esse cidadão ajuda a boicotar a cidade. Então, a crise em Maricá já chegou. Agora, eu acho que tem muitas dimensões a crise do Estado. A primeira é porque o petróleo caiu de 110 para 35, 36, 33, às vezes, dólares o barril do petróleo. Eu também recebo petróleo, só que eu me preveni. Por exemplo, eu não gasto muito com custeio, eu gasto com investimento. Então, reduz um pouquinho o investimento
e a gente consegue avançar. Estamos construindo a indústria, o pós-petróleo, temos repasse de renda. Esse é um problema, o petróleo. O segundo problema é que eu acho que o Estado gastou demais. Por exemplo, na saúde, eles tocam bem, por exemplo, o Hospital Alberto Torres, lá em São Gonçalo, que atende a região. Atende muito bem, um hospital muito bem administrado. Agora você criou o Instituto do Cérebro, para operar não sei quantos cérebros gasta 40 milhões por mês no negócio daquele. Então, fez gastos, não que não seja importante, mas tem que saber, se você Cobertor curto, você né? tem cobertor curto, você tem que escolher o que vai fazer. É melhor manter o Alberto Torres, que salva milhares de vidas, do que manter um Instituto do Cérebro, que é um negócio fantástico, serve para campanha eleitoral, mas na vida real não tem como manter. Então, fizeram escolhas erradas. Né? Tem esse problema. Mas eu acho que a situação é grave, é muito grave. Em Maricá nós conseguimos manter nosso hospital funcionando, A nossa crise da UPA. Petrobras também, de certa maneira... A crise da Petrobras, a crise nacional, eu acho tudo isso que... retroalimenta a crise do o Rio Rio está com uma situação difícil. Precisa fazer uma reestruturação econômica e administrativa aqui no governo do Estado. O Pezão é uma pessoa séria. Eu acho que ele tem tudo... Ele mudou agora o secretário de Saúde. Esses dias eu estava com um amigo e o secretário me ligou. Outra postura. O Luiz Antônio, que era secretário de Saúde em Nova Iguaçu. Parece que o cara é muito bom. Ele, por exemplo, ele me ligou, se propôs a ir a Maricá, ver o sistema, negociar, discutir. Eu acho que está indo bem. Esse cara, eu acho que tem condições de enfrentar e debelar essa crise. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em um minuto hoje com o prefeito de Maricá e presidente regional do PT, Washington Quaquá. Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, e contando com a presença do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Quaquá, vamos trazer para a política municipal. O PT participa do governo Eduardo Paes e você já deu uma declaração aqui, tempos atrás, de que a tendência no partido era de apoio à candidatura do PMDB, à candidatura de Pedro Paulo à sucessão de Eduardo Paes. Entre o dia que você fez essa declaração e hoje, obviamente que aconteceram vários fatos. O principal deles é a acusação que pesa contra Pedro Paulo de ter agredido a sua ex-esposa, fato já revelado, a esposa já disse que foi superado essa questão, Pedro Paulo pediu desculpas públicas. Como é que você vê a questão hoje diante desses fatos novos? Olha só, eu acho que primeiro a gente deve ser sincero com a população e sincero com a nossa militância. A aliança com o PMDB ela é fundamental. Foi a aproximação do Pisciani com o governo federal, com a Dilma, com o PT, com o Lula, que segurou a presidenta no governo. Se o Pisciani não tivesse garantido no PMDB, lá o Léo Pisciani e o pai, o Jorge Pisciani, tivesse garantido o apoio, provavelmente a Dilma teria sofrido impeachment pela direita brasileira, pelos que querem a regressão social, pelos que não querem os pobres na universidade, que não querem o povo melhorando de vida. Então foi fundamental trazer o Pisciani, que fez Aécio, e trazer o Pisciani para a garantia constitucional do governo. O Eduardo Paes já foi um grande aliado nosso na eleição da Dilma, e é um grande aliado agora nesse processo de desconstrução da democracia que querem fazer com o impeachment. Então, a aliança com o PMDB no Rio, ela é fundamental para manter uma coisa fundamental, que é o nosso projeto nacional, um projeto que incluiu milhões de pessoas, que acabou com a fome e a miséria no Brasil, enfim, que está construindo um país mais solidário. Então, a aliança com o PMDB é fundamental. O candidato escolhido pelo Eduardo, que é a liderança do PMDB, prefeito com muito sucesso na cidade do Rio de Janeiro, é o Pedro Paulo. O Pedro cometeu um erro na vida dele? Cometeu. Agrediu a mulher. A mulher, ele veio e já reconheceu o erro. A mulher veio à televisão e já com outro marido, já com outro casamento, e disse que aquilo foi um momento infeliz da vida deles. Isso justifica a agressão? Não justifica. Agora, não há pena de morte no Brasil. Não há pena de morte do ponto de vista penal e nem do ponto de vista político. Eu ouso dizer que os mesmos que fazem uma campanha insidiosa para assassinar politicamente o Pedro Paulo, para imputar ao Pedro Paulo uma pena de morte política, são os mesmos que querem fazer isso com o Lula, são os mesmos que querem fazer isso comigo, são os mesmos que querem nos criminalizar e nos afastar da política. É estranho que o Pedro Paulo, que é um aliado nacional nosso, seja linchado publicamente pela mídia. Então, eu acho que ele errou, reconheceu o erro,
E o que nós temos que fazer com o Pedro Paulo, o que o PT tem que fazer com o Pedro Paulo, na minha opinião, e com o Eduardo Paes, é cobrar dele, digamos, uma pena alternativa. Uma pena A alternativa. pena alternativa O que seria a pena alternativa? A pena alternativa que o Pedro e o Eduardo têm que fazer é reforçar as políticas que combatem a violência contra a mulher. Porque a mulher do Pedro Paulo era uma mulher de classe média que não é justificável agressão a nenhuma mulher, mas tem advogado, tem psicólogo, tinha uma casa para se abrigar. As mulheres pobres das favelas do Rio de Janeiro, as mulheres pobres das comunidades do Rio de Janeiro não têm advogado, não tem psicólogo, não tem um abrigo para deixar de ser agredida pelo marido. Então, a maior pena alternativa que o Pedro pode oferecer à sociedade, ele vai ser prefeito da cidade. O Eduardo faz uma grande prefeitura aqui, faz uma grande prefeitura no Rio de Janeiro, de Madureira, da Zona Oeste à Zona Sul, mudando aqui a cara do centro do Rio, enfim, faz uma grande prefeitura. Ele vai eleger o Pedro, o sucessor dele. Agora, eu acho que a grande pena alternativa que o Pedro tem que dar pelo erro que cometeu é, como prefeito, e já agora com o Eduardo, construir uma rede de solidariedade às mulheres que são agredidas nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu acho que, se ele fizer isso, ele, por exemplo, não está só pedindo desculpa, ele não está só dizendo que errou, ele está como político, e o político não é uma pessoa, o político é uma entidade, ele está como político, ele está construindo uma política pública que vai salvar a vida de milhares de mulheres agredidas todos os dias. Eu acho que a melhor forma do Pedro tratar dessa questão não é fugindo da pena de morte, que a mesma mídia, a mídia de sempre, a mídia que criminaliza a política, quer fazer com ele. Acho que o que ele tem que fazer é construir uma política mais agressiva de proteção às mulheres agredidas no Rio de Janeiro. As agressões cometidas pelo secretário Pedro Paulo, com certeza, vão ser tema de agressões também nos debates para as eleições municipais. Como o senhor vai responder dentro do PT às mulheres que eventualmente vão se sentir feridas e ultrajadas ao ver o partido apoiar uma pessoa que confessadamente agrediu a esposa em momentos que ele falou de raiva e de destempero? Olha só, como eu disse, o Pedro errou. Agora, como um partido de esquerda, a gente devia cobrar do prefeito, do governador e das nossas prefeituras também, políticas de proteção às mulheres que são agredidas todos os dias, como eu disse aqui. Mulheres pobres das comunidades, que não têm advogado, que não têm psicólogo, que não têm uma casa, um abrigo para ficar depois que o marido agride, tem que voltar para casa para ser agredida de novo. É isso que nós temos que cobrar do Pedro Paulo. Acho que a melhor maneira dele enfrentar esse problema, e do PT também, em vez de ficar fazendo coro, né, histérico com a mídia, a gente era cobrar políticas públicas para aquele povo que nós defendemos. O Partido dos Trabalhadores é o partido dos pobres, do povo. Devia cobrar políticas públicas que protejam e evitem a violência contra as mulheres, que é brutal, é diária e é constante, e é sobretudo em todas as classes sociais, mas sobretudo atinge as mulheres pobres, porque elas não têm uma rede pessoal de proteção que as mulheres de classe média têm. Qual você diria, pelo que eu estou depreendendo das suas declarações hoje, de que, a despeito de tudo o que aconteceu, você reafirma apoio a Pedro Paulo, é isso? Olha só, eu, pessoalmente, reafirmo. O PT do Rio, em ampla maioria, reafirmará o apoio ao Pedro Paulo. Em amplíssima maioria, reafirmará o apoio ao PMDB, a aliança com o PMDB, cujo candidato é o Pedro Paulo. Um cara competente, um cara sério, um cara que ajudou, o braço direito do Eduardo Paes, que ajudou a construir esse novo Rio de Janeiro que nós estamos vendo aí, e que cometeu um erro, que admitiu o erro que cometeu. Agora, eu não acho que o Pedro Paulo deva sofrer uma pena de morte política por um erro grave que ele cometeu. Mas parece que vai haver dissidência. O colunista Lauro Jardim, em seu blog, nessa semana no Jornal o Globo, disse que o senador Lindbergh Farias está disposto a liderar um movimento dentro do PT em apoio a Marcelo Freixo. Eu não confio muito no que o Lauro Jardim fala, né? Ele costuma errar, sobretudo quando é do PT. Acabou de pedir desculpa ao Lula aí quando falou do negócio. Enfim, eu não confio muito. Agora, o PT do Rio vai discutir, debater, vai decidir e todos os seus filiados vão cumprir a decisão que vai ser tomada na convenção. Se aqueles que defendem Marcelo Freixo ganharem a convenção, eu apoiarei o Marcelo Freixo. Se aqueles que defendem Pedro Paulo, como eu, ganharmos a convenção, todos terão que defender a aliança com o PMDB. E se alguém não fizer? O estatuto existe para isso. O estatuto significa, de repente, a expulsão de alguém que não quiser? O estatuto existe para ser cumprido. Ele prevê uma série de penalidades. A gente não está num clube, onde eu vou para a piscina e você vai para a sauna. A gente está num partido político, onde as resoluções têm que ser cumpridas por todos. Que tipo de expectativa você tem em relação às eleições municipais do PT nesse ano aqui no Estado, já que você é o presidente do partido, não só na capital? O partido está sob ataque há muito tempo no âmbito federal.
Isso, de certa maneira, é entendido como um enfraquecimento, como uma fragilização do partido. Isso vai ter consequências, na sua opinião, no resultado das próximas eleições? Ou seja, o PT vai sair menor das próximas eleições no Rio de Janeiro? Senhora, o PT tem o DNA dos pobres. O pobre enverga, mas não quebra. Então, a gente tem uma relação muito forte com a nossa história, com tudo que nós fizemos pelo Brasil. O PT, eu não tenho dúvida que vai se recuperar desse momento de ataque profundo que ele está sofrendo. Alguns erros que ele cometeu, e cometeu porque todos os partidos cometem, um bando de hipócrita. O cara do DEM, tá ladrão, bandido, pega dinheiro com o Odebrecht. Aí o cara do PMDB também pega, o cara do PSDB também pega, todo mundo pega. Só eu costumo dizer o seguinte, eu nunca peguei dinheiro com o Odebrecht, eu nunca peguei dinheiro com a ES. No outro dia o cara falou, estou constrangido com o PT. Eu não estou constrangido coisa nenhuma. Todos os partidos pegam dinheiro com as grandes empreiteiras. Eu nunca peguei porque não me deram, porque se me desse eu pegava. Eu não sou idiota, eu tenho uma eleição, preciso de dinheiro, o cara me dá dinheiro, eu vou lá e pego o dinheiro. Eu só não peguei dinheiro da UTC, da Odebrecht, porque eu não conheço, não tenho boas relações com esses caras. Nunca tive. Se tivesse, ia lá pegar. Vamos deixar de ser hipócrita. Todo mundo pega e fica um bando de mocinha, de santinha, de bordel, falando conversa fiada. Todo mundo pega dinheiro. O que tem que mudar é o financiamento da política brasileira. Bota 2% do orçamento dos municípios para financiar a política e tira da mão do empresário. Acaba com o financiamento empresarial, mas cria o financiamento público via os orçamentos municipais, estaduais e federais. Porque proibir doação empresarial. Foi proibido, inclusive. Sim, mas aí agora... Essa é a realidade da própria Agora só eleição. está permitido o Caixa 2. Você acha isso? Claro. Que a próxima eleição vai ser uma eleição de Caixa 2? Vai ser o Caixa 2, porque se o empresário não pode dar a luz do dia, se não tem orçamento público para financiar a política, quem vai financiar? O eleitor que está querendo que o político se exploda? Quem vai financiar é o empresário de baixo da mesa. Então vamos deixar de ser hipócrita. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Um abraço. Muito obrigado, Leandro, por ter comparecido, por ter participado dessa entrevista. E obrigado a você também de casa que nos acompanhou até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.